Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre os assuntos mais cobrados das principais legislações do mundo da arquitetura. Então tem vídeo aqui no canal falando das questões mais cobradas de 90/50, do Estatuto das Cidades, da Lei 6766 e por aí vai. Então eu tive a ideia, por que não fazer um vídeo falando dos assuntos mais cobrados em provas de arquitetura? E é justamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, então vem comigo que eu tenho certeza que as chances de alguns desses assuntos estarem na sua próxima prova são gigantescas. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos descobrir quais são os assuntos mais cobrados em provas de arquitetura. Eu tenho certeza que você deve estar se perguntando o seguinte: Felipe, de onde você tirou essa lista? E eu vou te responder. Eu tirei da minha cabeça, isso mesmo. Essa lista eu elaborei de acordo com a minha bagagem e a minha experiência em concursos públicos. Então, provavelmente você deve ter alguma questão ou várias questões que não entrarão nessa lista e que você deve estar se perguntando por que ele não colocou. E a intenção é justamente essa, é a gente fazer um resumo, a gente estudar um pouquinho os assuntos principais que nós não podemos deixar de saber antes de fazer uma prova de arquitetura. Mas sem enrolação, vamos para o vídeo. 12º lugar, o uso das expressões arquitetura e urbanismo. Esse é um assunto que está presente lá na Lei 12.378, que regulamenta o exercício da profissão de arquiteto e urbanista, né? Essa é uma das principais legislações cobradas em concursos públicos, e lá no artigo 11 nós temos o seguinte, ó. É vedado o uso das expressões arquitetura ou urbanismo ou designação similar na razão social ou no nome fantasia de sociedade que não possuir arquiteto e urbanista entre os sócios com poder de gestão ou entre os empregados permanentes. Esse é um dos assuntos mais cobrados em provas de arquitetura, tá? Então já grife no seu material que eu tenho certeza que a chance dessa questão estar na sua prova é muito alta. 11º lugar, escadas de emergência. Esse é um assunto que está presente lá na NBR 9077. E basicamente o que eu quero trazer para vocês é a diferença entre escada enclausurada protegida e a escada enclausurada à prova de fumaça. Eu não vou ficar me atendo a todos os detalhes desses dois tipos de escadas, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal falando dos tipos de escadas de emergência. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, assista lá. Mas o que você precisa saber para conseguir diferenciar uma escada da outra na hora da prova é o seguinte: escada enclausurada protegida deve ter as suas caixas isoladas, preste atenção nessa palavra, tá? Isoladas, por paredes resistentes a pelo menos 2 horas de fogo. E as escadas enclausuradas à prova de fumaça devem ter as suas caixas enclausuradas e não isoladas, tá? Por paredes resistentes a pelo menos 4 horas de fogo. Então, por favor, anote a diferença. Escada enclausurada protegida, palavra isolada e resistência a 2 horas de fogo. Escada enclausurada à prova de fumaça, a palavra enclausurada e a resistência ao fogo é de pelo menos 4 horas, tá ok? 10º lugar, a diferença entre vida útil e vida útil de projeto. Esse é um assunto que está presente lá na NBR 15.575, mais conhecida como norma de desempenho, né? Então vamos ver quais são as definições. Vida útil: período de tempo em que um edifício ou seus sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos, considerando a periodicidade e correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção. A vida útil não pode ser confundida com prazo de garantia legal e certificada. Agora olha a diferença da vida útil de projeto, a VUP, né? Período estimado de tempo para o qual um sistema é projetado, a fim de atender aos requisitos de desempenho estabelecido nesta norma, considerando o atendimento aos requisitos das normas aplicáveis, o estágio do conhecimento no momento do projeto e supondo o cumprimento da periodicidade e correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção. A VUP não deve ser confundida com tempo de vida útil, durabilidade, prazo de garantia legal e certificada. Para você conseguir diferenciar vida útil de projeto, você precisa se lembrar da palavrinha estimado, período estimado de tempo. E aí você mata qualquer questão de prova sobre isso. Por que é estimado? Porque nós estamos falando aqui de um projeto, de uma projeção. Não tem como você definir a vida útil de tal sistema, sistema de cobertura, sistema de piso, e definir o seu desempenho com certeza.
porque isso só vai se dar no final da vida útil, né? Então por isso que é uma vida útil projetada, é apenas uma projeção. E qual que é a diferença então para a vida útil? A vida útil é quando o sistema de piso ou o sistema de cobertura ele termina, né, o seu desempenho, a sua função, e daí nós teremos a vida útil real, né? O quanto que aquele sistema de cobertura, sistema de piso realmente durou. Mas se você ainda quer saber a diferença, ficou com alguma dúvida entre diferença entre vida útil e vida útil projetada, eu também tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Então assista lá depois. Nono lugar, anticâmeras. Voltamos a falar da NBR 9077, né, a norma de incêndio. Agora para falar das anticâmeras, que estão dentro das escadas de emergência. Algumas escadas de emergência, tá? Para você ver como que esse assunto é cobrado em prova. Então vamos lá para a definição de anticâmeras. Eu preciso que vocês atentem a duas informações principais, que são as que mais caem em prova, tá? Ó. Ter comprimento mínimo de 1,80 m e ter o pé direito mínimo de 2,5 m. Essas são as duas principais informações sobre as anticâmeras que você precisa levar para sua prova se você ainda não decorou, tá ok? Oitavo lugar, área para manobra de cadeira de rodas sem deslocamento. Você achou que eu não ia ter nenhuma questãozinha dela, né? Imagina. NBR 9050, norma de acessibilidade, não podia faltar, né? Essa área de manobra de cadeira de rodas sem deslocamento é extremamente importante para sua prova, ela despenca em provas. E agora eu acredito mais do que nunca, por quê? Porque na figura, né, principalmente no deslocamento de 180 graus, nós tivemos uma mudança com a atualização da norma. A norma que era vigente era a NBR 9050 de 2015 e agora a norma vigência é a norma de 2020. Então preste muita atenção nessas imagens, ó. Porque nós temos três tipos de deslocamento, de 90 graus, 180 graus e 360 graus. As medidas das áreas de manobras continuam quase as mesmas, ó. 90 graus, 1,20 por 1,20, 180 graus, 1,20 por 1,5 e 360 graus, um círculo inscrito, né, de 1,5 m de diâmetro. O que acontece? Nesse deslocamento aí de 180 graus, na NBR de 2015 nós tínhamos essa distância lateral de 56 centímetros e agora com a atualização da norma de 2020 nós temos essa distância lateral de 80 centímetros. Então é uma mudança significativa que provavelmente vai ser cobrada daqui em diante, tá? Então fique atento. Sétimo lugar, direito de preempção, Lei 10.257, Estatuto das Cidades. Essa, sem sombra de dúvida, é uma das legislações urbanísticas mais cobradas em provas, né? E o direito de preempção é realmente um dos assuntos que despencam em prova. Então vamos à definição dele lá no artigo 25, ó. O direito de preempção confere ao poder público municipal preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. O que você precisa levar para sua prova é o seguinte: se você esquecer de tudo, o que você não pode deixar de se lembrar é, falou em direito de preempção, você vai pensar na palavra preferência. O poder público ele tem preferência na aquisição de imóvel urbano. Preferência, porque eu já vi questão de prova falando que o poder público é obrigado a adquirir o imóvel urbano. Não, ele tem preferência. O particular está vendendo, quer vender aquele imóvel, né, que está sujeito ao direito de preempção. Antes de colocar para venda, ele precisa oferecer ao poder público, tá ok? Daí tem as regrinhas de quanto tempo o poder público tem para se manifestar se quer ou não adquirir, mas o que você precisa gravar é preempção, preferência. Isso é o que mais é cobrado em prova, a própria definição desse instrumento. Sexto lugar, largura mínima das saídas de emergência. Mais uma vez, norma de incêndio, NBR 9077. Então vamos ver quais são as larguras mínimas das saídas de emergência. Ó, as larguras mínimas das saídas, em qualquer caso, devem ser as seguintes: 1,10 correspondendo a 2 unidades de passagem e 55 centímetros para as ocupações em geral. E ressalvado o disposto a seguir. E o que é esse disposto a seguir? 2,20 para permitir a passagem de macas, camas e outros nas ocupações do grupo H. Aqui todas essas dimensões são muito cobradas em provas. 1,10, o 55, que é a medida de uma unidade de passagem, e principalmente esses 2,20 metros, que no caso seria a exceção, né? Que é para passagem de macas em hospitais e por aí vai. Você precisa decorar esses 2,20 metros porque eles despencam em prova.
E antes da gente conhecer o nosso top 5, né, os 5 assuntos mais cobrados em prova de arquitetura, eu já vou pedir o seu like e a sua inscrição se ainda não foram inscritos. Tem vídeo novo aqui toda quarta e sexta-feira e eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito na sua preparação, tá? Então deixa o seu like aqui, não custa nada, tá ok? Vamos pro vídeo então. Em quinto lugar, nós temos o dimensionamento de escadas, NBR 9050, mais uma vez. E o que eu preciso trazer aqui para vocês é a fórmula de Blondel. Então aqui eu estou falando da NBR 9050, mas a grande sacada é saber diferenciar NBR 9050 de NBR 9077. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fórmula de Blondel, né, para você dimensionar os degraus das escadas, que é 2 vezes o espelho mais o pisante, para 9050 tem que estar entre 63 a 65 centímetros. E para NBR 9077 tem que estar entre 63 a 64 centímetros. Por que isso? Uma é mais restritiva e a outra é mais abrangente. A NBR 9077, eu já falei isso em outros vídeos, mas ela lida com a vida, né, com risco à vida das pessoas. Por isso ela precisa ser mais restritiva. Esse é o pensamento que você precisa levar para a sua prova. NBR 9050 ela pode se permitir ser um pouco mais abrangente, por isso a margem de segurança é maior, 63 a 65 centímetros. Não esqueça isso na hora da prova, tá ok? Quarto lugar, outorga onerosa do Estatuto das Cidades, mais uma vez, Lei 10.257. Então vamos ver a definição de outorga onerosa que é tão cobrada em prova lá no artigo 28, ó. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Se lá no direito de preempção eu falei que a palavrinha-chave era preferência, aqui na outorga onerosa a palavra-chave é contrapartida. Você precisa grifar essa contrapartida que você vai matar qualquer questão de prova sobre outorga onerosa. Terceiro lugar, requisitos do lote, lá da Lei 6766, que é a lei que disciplina o parcelamento do solo urbano. Existem vários requisitos, mas o que eu preciso que você não se esqueça, que você leve para a prova, é o requisito que está presente lá no parágrafo 2º do artigo 4º. Ó, vamos a ele. Os lotes terão área mínima de 125 metros quadrados, grife essa metragem, tá? E frente mínima de 5 metros, também grife isso daí que é muito importante, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Então o que você precisa levar para a sua prova? 125 metros quadrados de área mínima e 5 metros de frente, se estivermos falando do caso geral. Se estivermos falando de conjuntos habitacionais de interesse social, esses valores podem ser reduzidos, não se esqueça disso. E ainda falando da Lei 6766, que vem o nosso segundo lugar, que é a diferença entre loteamento e desmembramento. Se tem uma questão que despenca em prova, é essa definição que está presente lá no artigo 2º da lei, ó. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação com aproveitamento de sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Então, se nós estivermos falando de loteamento, nós temos abertura de novas vias. Se estivermos falando de desmembramento, nós temos apenas o aproveitamento das vias existentes, tá ok? Essa é a grande diferença. E o nosso primeiro lugar vai para ela, a NBR 9050, mais uma vez, que é a nossa queridinha dos concursos de arquitetura, né? Para inclinação das rampas. E aqui eu não vou falar daquela tabela, tá? De dimensionamento das inclinações de rampa, não. Aqui a questão que eu quero trazer para vocês é a inclinação mínima da rampa, a própria definição, que é extremamente cobrada em prova e que muitas vezes as pessoas se confundem. Então vamos então à definição, ó. A inclinação transversal da superfície deve ser de até 2% para pisos internos, de até 3% para pisos externos. A inclinação longitudinal da superfície deve ser inferior a 5%, e é o final que é muito importante.
Inclinações iguais ou superiores a 5% são consideradas rampas e, portanto, devem atender ao item 6.6. Então, para ser considerado uma rampa, tem que ter uma inclinação acima de 5%. Todo esse parágrafo que eu li aqui agora é extremamente cobrado em prova, tá? Tanto a inclinação transversal da superfície, a inclinação longitudinal, também cai muito, mas essa definição, quando que é considerado uma rampa? Com superfície acima de 5% de inclinação. Grave isso porque é super fácil, mas vira e mexe cai em prova, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários quais questões que vocês acham que deveriam fazer parte dessa lista e até o próximo vídeo.